Crime familiar, investigação e terapia. Eu Sou Seu Silêncio é um thriller moderno, desbocado e com uma protagonista extremamente carismática. Fala, queridos tranquilos, eu sou o Pedro Maia, esse é o HQ, etc. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a graphic novel Eu Sou Seu Silêncio, que acaba de ser lançada pela editora Pipoca Nanquim e é de um autor que já é conhecido aqui no Brasil, o Rodi Lafebre. Já teve outras publicações dele aqui no Brasil, como por exemplo Verões Felizes, que é da própria editora Pipoca Nanquim, e hoje a gente vai resenhar um pouco sobre essa novidade, né? Eu Sou o Seu Silêncio. Então, contando um pouco sobre a trama, ela conta a história de Eva, que é uma psicanalista, que ela tá passando por um momento difícil, que ela teve a sua licença cassada. Então, ela não pode atuar mais na sua profissão até que ela passe por uma reavaliação. E é nesse momento que a gente está da HQ, né? Ela vai até um outro profissional e ele vai decidir se ela vai ter essa licença restabelecida ou não e entender o motivo dela ter perdido também essa licença. E é nessa sessão que Eva revela ainda mais um segredo. Além de ter sua licença revogada, ela ainda está sendo investigada por um assassinato. Então, a partir desse momento, ela começa a conversar com seu psiquiatra, né, e contar como que ela se colocou nessa situação. Então, ela fala que foi ajudar uma amiga dela, que a família dela, a avó, né, que é dona de todo o negócio, vai escrever um testamento, todo mundo tá levando um advogado, um parente, e essa amiga dela não tem a quem recorrer a não ser a própria Eva, né? Então ela vai, se coloca nessa situação e vai acompanhar a amiga nessa leitura do testamento. Ela chega um dia antes, percebe que é uma vinícola, né, muito famosa ali, a família é metida nesse ramo dos vinhos e etc. E aí ela já tem uma rusga ali com o filho dessa senhora logo no primeiro dia, né? Tô falando da nossa protagonista. E aí, dentro desse entrever, ela tenta ali conhecer, né, um pouco de cada um dos integrantes dessa família, etc. E vai deitar. Durante a noite, esse personagem que ela teve um entrevero, né, o filho dessa senhora mais velha, meio que começa a flertar com ela e ela fala, não, então beleza, vou encontrar ele. Me encontra lá na adega lá embaixo. Quando ela desce na adega, esse cara tá completamente morto. E aí começa toda uma investigação para saber quem matou aquele cara e por que a Eva, que era visitante ali, amiga de um familiar, foi a primeira pessoa a encontrar esse corpo e a ter contato com ele. E com isso, a Eva vira uma das principais suspeitas ali do assassinato. E como ela tem pouco problema, né? Ela tem só sua licença cassada e tá colocada nessa situação, ela resolve investigar tudo isso. E se não fosse só tudo isso, ela ainda é meio que assombrada, entre aspas, por três figuras femininas que no decorrer da história a gente vai entender quem são essas personagens e por que que elas assombram de alguma forma a Eva, né, a nossa protagonista. E se eu tivesse que destacar dois principais aspectos dessa graphic novel, eu destacaria primeiro a arte, que ela é muito fluida, muito dinâmica, os personagens são bem carismáticos assim, e eles são expressivos, dá pra ver essa expressividade, principalmente a nossa personagem principal, né, a Eva. As cores também são lindas, elas usam uma paleta mais clara de tons azul mais claro, um pastel, um marrom meio pastel, muito para ambientar a gente na cidade onde ocorre essa história, que é Barcelona. Quando a gente lembra de Barcelona também, a gente já se lembra da Sagrada Família, né, de Gaudí, ou nos vem sempre uma imagem mais solar da cidade, não necessariamente noturna, né? Eu acho que a claridade, esse ambiente de verão nos traz Barcelona de alguma forma. E o outro ponto de destaque é o roteiro que faz os personagens, principalmente a nossa personagem principal, ela ser tão carismática, ela ter essa personalidade que emana independência, emana coragem e ao mesmo tempo ela tendo esses problemas psiquiátricos que dá para perceber que ela tem de alguma forma, ele embala tudo isso numa personagem única que move a nossa história, né? A história também ela é investigativa a partir
dessa entrevista, né, das sessões de terapia ali que a nossa personagem principal tem. E através dessa linguagem de contar a história de uma forma cronológica é que deixa isso interessante. Então, ao mesmo tempo que ela está contando pro psiquiatra o que está acontecendo, a gente está conhecendo junto com ele a história que ela passou até chegar ao ponto que o arco narrativo, né, vai se desenvolver e vai chegar no seu final. E dando uma lida nesse quadrinho, tentando buscar ali alguma outra referência, alguma coisa que se parece mais ou menos, a única coisa que me vem à mente é aquele filme Entre Facas e Segredos, sabe? Que tem um assassinato ali entre família, é algo relacionado também à herança, ao que está escrito no testamento. Então ele tem mais ou menos essa pegada, mas não soturna e não tem necessariamente um investigador. O próprio investigador é a nossa personagem principal. Tem uma personagem que é até da polícia, mas ela aparece pouco, a gente só vê a investigação da Eva mesmo, para tentar descobrir quem assassinou esse homem, né? E o filme que mais me lembra, é a obra que mais me lembra essa graphic novel. Meio que tem essa pegada, mas um pouco mais solar. E essa personagem é tão carismática, as pessoas curtiram tanto essa graphic novel que ela vai ter uma continuação. Ela vai ter uma continuação a partir da personagem principal, Eva. Então é uma série que o Jordi Lafebre ele quer continuar de alguma forma, né? Não vai acabar nesse volume em si. Mas ele é fechadinho, então ele é uma história fechada, não fica nenhuma ponta solta, nenhum gancho. Ela é uma história com começo, meio e fim. Se você curtiu essa graphic novel até aqui, conforme eu tô contando, eu tô deixando o link aqui na descrição. Ele é um link que vai direto para a Amazon, então se você quiser adquirir ela, é só clicar aqui embaixo. E se você curtir esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, que é muito importante pra gente. A gente faz review de quadrinho, fala sobre cultura pop no geral. Não esquece também de curtir e comentar qual próximo review você quer ver por aqui, tá certo? Forte abraço!